two, three. Tudo bem? Eu sou o Pedro. Eu sou o Juan. Nós estamos aqui no Anglo Talk para falar com o nosso ilustre convidado, uma pessoa que não tem dispensa apresentações, Vanderlei. Tudo bem, cara? Opa, prazer poder estar aqui. Esse momento está sendo um momento de muita felicidade, poder compartilhar um pouco da minha história, né? Esportiva, história de vida e da superação, né? Em todos os sentidos. Sim, sim. A gente, poxa, assim, é uma história incrível. Ele não era nascido quando se participou das maioria das competições, mas as Olimpíadas em si é uma grande competição para todos os maratonistas. E eu queria perguntar, primeiramente, como que é essa preparação mental para participar de uma Olimpíada? Pois bem, o Vanderlei não nasceu atleta, né? Se tornou atleta. Passei por um ciclo, né? Correndo provas mais curtas até chegar à maratona, com 25 anos de idade. E, na verdade, foi até um acaso, né? Um incidente bom, né? Essa descoberta da maratona como a prova da minha carreira, a prova da minha vida, né? E, na verdade, eu estava na França fazendo uma temporada, né? Fazendo provas no máximo de meia maratona. E aí, um final de semana, eu não tinha compromisso e fui convidado para ser o coelho da prova. Coelho é o atleta contratado pela organização para ditar o ritmo. Na verdade, o coelho vai se sacrificar para que os demais atletas possam fazer as melhores performances. E aí eu fui contratado para correr 21 quilômetros. E aí, tudo bem. Eu tinha um treino para fazer naquele dia, conversei com o meu treinador e falou, não, pode substituir o treino com esse compromisso seu coelho. E aí passou 10 quilômetros, passou 15, passou 20, e o coelho ele tem que correr na frente, é determinado um ritmo, né? E aí faça chuva, faça sol, tá ventando ou não, o coelho tem que manter aquele ritmo. E assim foi. E chegando no quilômetro 20, eu falei, tô sentindo bem, vou correr mais um pouco, né? Fui até o 25, sentindo bem, fui até os 30, 35. A partir do 35 eu olhava para trás, já não via mais adversário. E aí foi dando mais energia, mais vontade, e acabei finalizando a prova como campeão, né? E assim, o final da prova que foi legal, claro que o atleta, o Peter Fonseca, que era um atleta canadense, que foi o segundo, ele não aceitava a vitória do Coelho, né? E aí, como o Coelho estava escrito na prova, né? Aí a organização, mérito do Coelho, porque venceu a todos, né? E aí eu todo feliz e contente, né? Com aquela vitória, nossa, para mim... E, na verdade, quando eu fui contratado para ser o Coelho, eu tinha ganhado lá 300 euros, né? E com essa vitória eu ganhei 2.000 euros, né? Todo feliz. E aí tentando falar com o meu treinador que estava em Campinas, São Paulo, para dar notícia, né? Alegre, feliz com aquela vitória tão importante naquele momento para mim, né? E aí quando eu liguei meu treinador, eu falei, Ricardo, cara, tem uma notícia boa, cara. Eu terminei a prova, cara. Eu finalizei a maratona. Ele falou, pô, Vanderlei, você não poderia ter feito isso. Não estava combinado, você não treinou. Eu falei, mas Ricardo, mas eu ganhei. Mas como assim você ganhou? Não, eu ganhei a prova. Mas quanto você fez? Eu fiz 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Aí o Ricardo esqueceu a bronca e já começou a comemorar. Ah, valeu, é isso aí. E aí a gente foi nesse incidente da minha carreira que a gente descobriu, né, essa aptidão dessas provas mais longas, né? E aí, a partir daí, a gente começou a focar, né, a minha carreira e direcionar meu foco, toda a minha energia na prova da maratona, né? Mas você falou dessa construção, que você falou que você construiu o atleta. Essa construção vem desde que você é mais novo ou começou mais tarde na sua vida, perto da época dessas provas? Não, eu, na verdade, como eu disse, né, eu não nasci atleta, eu, como a maioria dos grandes atletas que chegaram na alta performance, todos eles surgiram de ações de dentro das escolas. E eu não fui diferente, né? Eu fui motivado pelo meu professor de educação física, primeiramente a representar a escola nos jogos escolares. E naquela primeiro contato que eu tive com o esporte, e
e a corrida, eu não estava focado em ser atleta. Na verdade, eu estava pegando carona no esporte para poder viajar, conhecer novos lugares. Só que o esporte, ele é muito impactante na vida da criança, do adolescente, e aí você começa a criar perspectiva de vida. E aí eu comecei a enxergar que o esporte e a corrida poderiam me levar além. Claro que eu comecei pensando em viajar, porque as condições da minha família eram uma família pobre, humilde, né? E a gente não tinha condições de viajar, conhecer novos lugares, nem mesmo conhecer os parentes, né? E aí, poxa, o esporte não estava me dando essa grande oportunidade. Olha só, viajar, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. E aí, como eu disse, a família é bastante humilde, desde os 8 anos de idade, já ajudando os pais na lavoura, no campo, na roça, trabalhando com boia fria. E assim, eu queria, através do esporte, poder viajar, ir trabalhar numa outra cidade, arrumar um emprego melhor, mas nunca, naquele começo ali, com 15 anos de idade, jamais eu pensaria em falar assim, eu vou ser atleta, né? Então, foi uma construção, e no começo foi muito difícil, sem apoio, sem infraestrutura, e sempre falo, né? Contrariei a tudo e a todos para estar depois alimentando esse sonho de focar, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser. Mas valeu a pena, foi muito bom. E é legal, porque eu passei por um processo que eu tenho certeza, muitos ficaram Sim. no meio do caminho, né? Falando do instituto que você mencionou, eu adoro esporte, sou apaixonado principalmente por futebol, mas qualquer tipo de esporte. E uma das amizades mais longas e duradouras, as melhores amizades que eu tenho hoje foram do esporte e dentro da escola. Como a gente está chegando agora perto do período de rematrícula, o Ângulo tem uma cultura de esporte também muito forte. Eu queria saber como que você acha que o esporte hoje ele impacta diretamente na própria educação do aluno e formação de caráter, como você mencionou, como isso te impactou e como você usa essas lições hoje propriamente no esporte e na sua vida pessoal. Bom, o esporte é a maior ferramenta de transformação em todos os sentidos, né? E quando se olha para uma criança, se olha para um adolescente, a gente não tem que ter aquele o olhar esportivo, né? A gente vai fazer as atividades esportivas dentro da escola ou no campo educacional voltada a descobrir talento. Não, a descoberta de talento vai ser a consequência. Mas a relação de construção de valores, de conduta, que toda criança que passa por esse processo, ela vai ser uma criança diferenciada em toda a sua vida, no seu comportamento, na sua conduta, da maneira de enxergar a superação, porque é no esporte que a gente aprende, quando cai, a se levantar. É quando a gente aprende a aceitar a derrota, né? E é isso aí, não é só dentro do esporte, isso você leva para a tua vida toda, né? E é tão importante, né? E toda criança que passa por esse processo, ele tem um discernimento positivo em sua vida, para encarar a adversidade no qual nunca se sabe o que pode se encontrar, mas ela é muito mais preparada em todos os sentidos. Sim. Sim. Essa questão do esporte é porque a gente está há muito tempo nessa escola. Desde que a gente entrou no ensino fundamental, ele entrando no quinto ano, a gente sempre viveu a cultura dessa escola, que tem muito contato com o esporte, então foi uma coisa que alavancou muito a nossa vida. A gente sente a diferença disso todo dia. São as pessoas mais saudáveis, mais capazes por causa disso. E eu acho que é uma questão de tudo que a gente faz na escola, né? Esse processo de formação da educação, questão do empreendedorismo, tudo que é uma coisa que está refletindo muito na nossa vida hoje em dia, que a gente estava falando sobre isso, percebeu. Como que você traz essas questões no seu instituto de educação? Então, falando de empreendedor, na verdade, eu sou um grande empreendedor, né? Porque eu acreditei em mim, né? Porque nós somos movidos a sonhos. Então, eu tive um sonho. A partir do momento que eu coloquei isso como propósito da minha vida, eu comecei a sonhar. E todos os dias da minha vida eu alimentei esse sonho. Por mais que tudo que estivesse ao meu redor não conspirava nada a favor. E aí eu falo, por isso que eu contrariei a tudo e a todos, para tentar, ainda que, diante de toda aquela situação, alimentar o sonho. A perseverança, a vontade de vencer sempre foi determinante na minha carreira e na minha vida. E é isso que a gente leva adiante, né? Porque olhando para a minha vida, e eu olho na minha casa, de todas as minhas conquistas, troféus e medalhas, eu vejo que aquilo lá não é tão importante.
no dia de hoje. Eu vejo o que é muito mais importante hoje é a minha história, que ela é muito mais importante do que todas aquelas medalhas e troféus que eu tenho na minha casa. Porque a minha história, ela é algo que as pessoas podem olhar para ela e falar assim, poxa, se o Vanderlei conseguiu, por que eu não posso? Olha a história do Vanderlei. E eu sempre falo, não importa de onde que você está saindo, o importante é aonde que você quer chegar. Porque nem todos têm as mesmas condições, principalmente se tratando dessa questão social do nosso país. Olha só quanta desigualdade. Mas nada vai acontecer se nós não fizermos por onde. Então, olhar a minha história, principalmente a história da minha vida, talvez eu seria mais um fracassado. Porque às vezes as pessoas estão lá embaixo e não acreditam que é possível subir pelo menos um degrau, ou subir pelo menos um degrau e estar próximo lá do pódio. Né? E é isso que a minha história demonstra, né? Que é uma história de muita superação, de muito obstáculo, de muita barreira, mas como valeu a pena, né? Passar por todo esse trajeto, né? E eu sempre falo, meu caminho foi um caminho longo, árduo, com muito obstáculo, com muita dificuldade, mas foi um caminho que, olhando para trás, eu falei, como valeu a pena percorrer esse caminho, mesmo que difícil, para chegar onde que eu cheguei. Porque aqui eu fui construindo uma história. E aqui, ainda há pouco, eu estava conversando, né, com o nosso mestre aqui, dessa questão, do seu Ney aqui, dessa questão, né, da história, né? Sim, legado. De legado. Feliz daquele que tem uma história para contar. Porque a maioria das vezes, quem não tem, inventa. Então, a minha história é verdadeira. E é tão verdadeira que se tornou um grande legado, principalmente daquelas pessoas que muitas vezes estão ali pessimista, não acreditando que é possível. E eu tenho certeza, e eu viajo e convivo no meio do esporte, que legal, que gostoso quando as pessoas vêm, seu Ney, e falam, olha, você foi uma das pessoas que fez com que eu pudesse mudar a minha história e a minha vida. Cara, você foi a pessoa que me motivou, você me inspirou, cara, a acreditar, principalmente em mim e principalmente na minha vida, porque eu já estava desistindo. Olha que legal, né? Quando a gente recebe esse depoimento das pessoas, né, que se inspiram, né? Sim. Então, nós temos uma grande máquina de transformar a vida das pessoas, que é a nossa vida. Se cada um fizer um pouquinho e fizer as coisas boas e certas, a gente muda completamente a história da sociedade brasileira. Muito bem. Eu queria, pegando esse gancho, claro, hoje a gente tem jovens por todo o Brasil que são inspirados e que têm esse potencial. Eu tenho o desejo de fazer faculdade fora e depois voltar para o Brasil para poder contribuir para esse país que eu amo tanto. E eu queria te perguntar, o que foi a sua inspiração dentro de você, que você olhou e falou, é isso que eu quero, é esse caminho que eu vou tomar, são essas decisões que eu acho melhores para mim? Falar um pouco também da coragem que a gente tem que tomar, às vezes, na vida para tomar esses determinados passos. Ainda mais, nós dois estamos no terceiro ano do ensino médio, um momento de faculdade, decisões gigantes na nossa vida. Queria saber um pouco até de como você lidou com essas decisões e a sua história transborda coragem e emoções. Queria que você falasse um pouco também sobre isso. Bom, eu primeiro tive a motivação, né, que foi através do meu professor de educação física. E depois, inspiração, né? A inspiração veio do Joaquim Cruz, nosso campeão olímpico em 84, né? E aquilo, eu comecei a inspirar no Joaquim Cruz, né? E eu nunca esqueço, quando eu estava na porta da casa do vizinho, porque na minha casa não tinha energia nem televisão, estava assistindo um programa esportivo, e lá na televisão, preto e branco, estava passando a imagem do Joaquim Cruz, com a bandeirinha na mão, dando uma volta olímpica, comemorando a conquista da medalha em 84 em Los Angeles. E eu olhei aquela imagem, eu já tinha começado a correr, eu falei, nossa, um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos. Sabia eu que naquele momento era um sonho impossível, só que aquele sonho nunca saiu da minha cabeça. E o que me motivou a acreditar? Eu, diante da minha história, da minha família, jamais quem estava ao meu redor acreditava que eu pudesse chegar. E assim, sou muito grato também a todas aquelas pessoas que quando
chegar um final de semana que eu não tinha recurso para ir numa corrida, eu fazia vaquinha no comércio. Um dava 50 centavos, R$ 1 e tal. Às vezes conseguia passagem de ida, mas não tinha de volta, voltava de carona. E às vezes quando tinha um pão com mortandela para comer, um refrigerante. E aí também tinha aquelas pessoas que olhavam para mim e falavam: ô Vanderlei, cara, toma vergonha na cara, cara, vai procurar outra coisa para fazer, isso não vai dar futuro, cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu baixava minha cabecinha. Só que essas pessoas, os pessimistas, eles me desafiaram. Aí eu não só queria provar para mim, mas para eles, aonde que eu poderia chegar. Sim. E aí, a gente tem que pensar grande, ser ousado, não ter medo de arriscar. Colocar toda a sua energia e a sua força naquilo que você quer de melhor para você, principalmente na busca da profissão. Não seja pessimista quando você fala assim, eu vou empreender na minha carreira, na minha vida. A maior aposta que a gente possa ter é de nós mesmos, de nós acreditar em nós mesmos. A gente não pode ficar esperando pelos outros, porque se eu tivesse esperando pelos outros, certamente eu teria ficado no meio do caminho, como muitos dos meus amigos ficaram, porque simplesmente não acreditaram em si mesmos e foram pessimistas e não tiveram a ousadia de acreditar. Então nunca desisti, por mais que fosse difícil, eu caía, mas eu sempre me levantava e dava um passo adiante para poder estar mais perto dos meus objetivos. E assim foi a minha história e assim está sendo a minha vida sempre. Uma coisa que eu acho muito importante que você fala da sua história, que a maior coisa que você tem é a sua história. Mas eu acho que, igualmente a isso, uma coisa tão importante que você faz quanto mostrar para as pessoas é ativamente ir e ensinar como você está fazendo aqui para a gente agora. Pô, a maior presente que a gente podia estar recebendo de uma pessoa como você é essas histórias, a palestra que você vai fazer agora, esse conhecimento que você está passando para frente. Então, aproveitando isso, queria te perguntar. Você está falando das suas vitórias, como você chegou, mas qual foi o momento que você chegou mais perto de desistir? As suas derrotas que te abalaram? Olha, é o começo da carreira, né? Mas eu nunca pensei em desistir, né? Eu sempre estava acreditando que era possível. Claro que o começo da carreira, sem infraestrutura, sem apoio, desacreditado, nada conspirava a teu favor. Às vezes eu ficava meio em dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que é tão difícil, né? A gente conquistar uma medalha? Será que é tão difícil ganhar um troféu? E olhando para dentro de mim, eu falava, poxa, mas só depende de mim. E se eu não fizer a minha parte, quem vai fazer por mim? E aí eu vejo, né, o quanto é difícil o esporte individual, né? Porque não tem meio termo, é você e você. Então você tem que ser disciplinado, você tem que se comprometer naquilo que está fazendo, né? Amar aquilo que você faz. Quando você coloca o amor para dentro daquilo que você está fazendo, as coisas fluem. Eu com 16 para 17 anos, quando eu coloquei isso que eu quero, isso que eu vou ser, eu até então tinha muitas situações que me deixava frustrado, talvez com um pouco de rancor pela situação que eu havia passado anteriormente. E aí eu comecei a pensar comigo mesmo, daqui para frente eu quero trazer para dentro de mim e para dentro dessa busca somente as coisas que possam me tornar uma pessoa e um atleta melhor. Frustrações, raiva, pessimismo, deixei para trás. E nunca deixei a raiva tomar conta de mim, por mais que eu tinha passado alguma situação que pudesse alterar esse meu comportamento, eu sempre, às vezes, as situações que eu podia ser completamente diferente, eu abaixava a minha cabeça e falar, amanhã é outro dia, com certeza vai ser melhor. E as coisas foram se tornando cada vez mais leve. E aí eu vi que o amor transforma também. E aí, numa situação que foi o fato mais impactante da minha vida, da minha carreira, que foi a Atenas 2004, no quilômetro 35, sendo agredido na prova, tirado fora da prova, aí todo mundo olha, poxa, como você conseguiu ter aquela reação? Aquilo não foi uma reação momentânea, aquilo foi uma construção a partir desse momento que eu coloquei tudo aquilo, esses valores para dentro de mim. Então, a vida, o esporte me deu a resiliência para conduzir fato positivo ou negativo da mesma forma, mas sempre
procurando levar com intensidade sempre as coisas boas, principalmente o amor. Esse amor que você diz, ele é intrínseco de você? Você teve esse amor pela corrida, pela maratona, pelo esporte, ou foi algo que você aprendeu na vida? Eu fui impactado pelo esporte, né? Foi um amor à primeira vista, porque não foi o Vanderlei que escolheu o esporte, foi o esporte que escolheu o Vanderlei, né? E aí eu peguei amor ao esporte, né? Porque o esporte me deu o amor e me fez enxergar o amor, né? E aí ele me deu essa condição, né? De ver o mundo, às vezes, diferente, como a maioria das pessoas olham e vejam, né? E é uma coisa tão intensa, né? Eu olhar para mim, falar, esporte é tudo para mim, né? É o que fez a transformação da minha vida, é o que fez a transformação da minha família, porque tudo aquilo que eu conquistei, eu sempre falo, eu não conquistei sozinho, né? Nós conquistamos. E todas as minhas conquistas, eu dividi com toda a minha família. Isso é legal. Isso é algo que só o amor pode fazer. Há poucos minutos atrás, nós estávamos conversando ali, os dois sentados. Fiquei muito feliz só de saída, porque ele me disse, meu pai é da Paraíba. Eu fiquei feliz, porque eu também sou da Paraíba, já foi uma alegria. E estávamos conversando sobre as dificuldades da vida, sobre a preocupação da gente em qualquer época da vida. Vocês estão começando, vocês têm muitos objetivos e vão fazer força para chegar. Não pode desistir, como ele não desistiu. Mas, mesmo ficando velho, não pode desistir das coisas. Você sempre vai ter alvos a atingir. E tem que ter cuidado para não desviar, porque se desviar não vai chegar onde queria. Só que, na conversa nossa, nós falamos muito pouco. E eu fiquei agora perplexo, porque além de ser filho de um conterrâneo, tá aqui, além disso, ele deu aqui um exemplo, uma aula do que pode ser a vida das pessoas. Nós não podemos desistir, nós temos que ter sempre alvos à frente e lembrar. Eu até vou dizer a vocês uma coisa interessante na minha família. A gente diz, melhor do que nós ninguém. Igual muito pouca gente, pior quase todo mundo. Então nós não desistimos. Nós temos uma coisa, não desistimos. Esse é um herói que não desistiu. Fez de uma brutalidade que fizeram com ele, uma glória. Só 6 pessoas têm a medalha que foi dada a ele. Ele perdeu essa, porque ficou impactado. Mas logo depois verificaram que isso foi uma coisa terrível, ele ia ganhar, estava na frente de todo mundo e ganhou uma das 6 medalhas. Medalha Pierre de Coubertin. É uma honraria do Comitê Olímpico Internacional, né? E todo mundo, às vezes, quer uma comparação, né? Ô, Vanderlei, você tem 2 medalhas importantes. Uma medalha de bronze, de uma conquista que todo mundo acha e vê uma medalha dourada, né? E a maior honraria do Comitê Olímpico Internacional, a Barão Pierre de Coubertin. Sim. E as pessoas olham para mim e falam, Vanderlei, qual a medalha mais importante? Eu falo, a medalha mais importante é a minha medalha de bronze, é uma medalhinha pequenininha, porque aquela medalha é minha história e a minha vida. A Barão Pierre de Coubertin foi consequência de tudo aquilo que eu vivi no esporte, principalmente dos valores. Sim. Professor Ney, vou fazer uma pergunta para o senhor. Aqui no Ângulo a gente tem todo esse lema de formando empreendedores. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo desde pequeno, acho que desde que eu tenho 10 anos, participo da nossa feira anual de empreendedorismo, até Vanderlei te convido a vir reconhecer, sempre ocorre mais ou menos no mês agora de setembro. E eu queria te perguntar, como o Vanderlei propriamente disse, que empreender em si mesmo é um dos melhores empreendimentos que você pode fazer, o próprio investimento. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre como o empreendimento em si mesmo é algo que a gente trabalha aqui no Ângulo e que a gente tem esse lado empreendedor bem forte na escola. Há pessoas que não lutam, só aceitam a situação. E há pessoas que dizem, eu não vou me conformar com isso, eu preciso avançar. E são essas que mudaram o mundo. Foram essas pessoas que descobriram coisas incríveis e foram salvos por vitórias e vitórias e vitórias. Quando eu falei da idade, eu estou com 82 anos. Os meus objetivos já não são mais de querer correr, etc, etc, porque eu não consigo.
apesar que eu faço exercício de manhã e faço exercício de noite para manter pelo menos em dia. Mas você veja, quando você chega numa situação como a minha, eu tenho que ver outros objetivos para não desistir. Esse ano eu tirei para ser membro de academias. Você sabe o que é uma academia. São 210 milhões de pessoas, só 40 podem entrar. Então, eu consegui a Academia Brasileira de Belas Artes, sou membro, vou receber em novembro agora. Estou, nesse momento, inscrito na Academia Brasileira de Letras, enfrentando mais 15, são 14, porque comigo faz 15. Mas a gente não pode desistir. Essa conversa que eu ouvi aqui, essa aula que ele deu aqui para a gente, para mim foi excelente. Eu ontem estava pensando, gente, são 40 vagas só tem uma vaga vazia. Todo mundo tem que falar com cada um, pedir, falar, explicar, mostrar quantos livros fez, eu já fiz 43 e tal. Eu estava quase dizendo, não, eu vou esperar eu vou ter um tanto de coisa e vou lutar para, no ano que vem, você mudou a minha cabeça. Não é o ano que vem, não. Amanhã eu vou estar de volta batendo na porta de todo mundo e pedindo para tentar ganhar. Essa é a aula que ele deu, essa é a lição que ele deu. E mostrou que, mesmo que tenha um problema sério, você se levanta e continua na luta. Ele não teria ganho a medalha de bronze se não tivesse levantado e continuado. Teria ficar ali chorando, o cara me atrapalhou e tal. Não foi a atitude dele. A atitude dele é uma atitude que todos nós temos que pensar. É assim mesmo. Tem um ditado, tem uma poesia que eu falei contigo ainda agora, que é: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, só passou pela vida e não viveu. Esse foi aspecto de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Todos nós vamos ter vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas. Mas isso que ele fez foi transformar uma derrota numa vitória. Que todos vocês consigam isso. Sim. Vanderlei, outra pergunta que eu queria fazer até para o professor Ney, para vocês discutirem juntos, que é essa parte do empreendedorismo, a gente trabalha bastante, mas também queria falar um pouco mais da vida pessoal e de como esses ensinamentos que vocês tiveram, tanto na Academia Brasileira de Letras, de Belas Artes, sendo maratonista olímpico, como esses ensinamentos dessas situações adversas da vida trouxeram para vocês, talvez, situações em que vocês puderam utilizar em relacionamentos pessoais, controlar suas emoções. Como que vocês entendem que hoje a construção de todos esses problemas que vocês passaram tornaram quem vocês são hoje? Bom, eu vejo assim, né? É o entender da vida em todos os sentidos, né? E do esporte também. A maratona é uma prova de longa duração. Não é só a questão física. Também requer muito da questão emocional. E tem uma frase minha, de 2004, assim que terminei os Jogos Olímpicos, né? Que resume um pouco de tudo isso, né? A frase diz: correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. Então aí eu já estou respondendo tudo aquilo que você me perguntou. Então é isso, eu acho que nós temos um grande potencial esportivo, né, no nosso país, potencial olímpico, mas nem todos os atletas vão ter a resiliência para conduzir essa questão emocional para subir no mais alto do pódio. Muitos ficarão no meio dessa corrida, poucos chegarão. E aqueles que chegarão, pode ter certeza, são aqueles mais preparados na questão emocional. Sim. A questão psicológica é tão importante quanto a física. Não adianta você ser um leão se não saber para onde que você vai correr em busca da presa. Com certeza. Seguindo esse sentido da... Pode, por favor. Eu vou contar aqui uma história pequenininha, porque o astro nosso é esse homem. Esse homem é um exemplo para todos nós. Mas eu nunca fui nada, vereador, deputado estadual, deputado federal, nada disso. Eu entrei direto para o Senado. Concorri com um cara que era 2 vezes governador, 2 mandatos de governador. Todo mundo dizia: louco, não vai ter nada. E eu ganhei. Mas eu ganhei como? Fazendo uma corrida de, primeiro, mostrar que eu não dormia. Na verdade, eu dormia um pouquinho de tarde, mas de noite eu estava até 1h da manhã entregando folhetinho. O cara: não pode fazer isso, que isso é coisa de vereador. Eu ia fazer.
5 horas da manhã, eu já estava acordado, entregando de volta. Os caras diziam, ele não dorme. Isso impactou todo mundo, eu terminei ganhando. Mas eu sei o que é você chegar num lugar, olhar em volta e dizer, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Foi o que aconteceu quando eu cheguei no Senado. Todo mundo era estrela. E eu disse, meu Deus, qual vai ser o caminho? Aí comecei a prestar atenção que tinha umas pessoas que não abriam a boca. Eu consegui juntar tudo e fiz os descamisados do Senado. Juntamos 9. Com esses 9, o cara dizia, vai votar em quem? Ah, vou votar com o Ney. Do mesmo voto dele. Quem é esse cara? Então, as oportunidades. Além disso, tem que prestar atenção nas oportunidades. Olha sempre em volta de todo o campo que você está vendo e diz, tem alguma brechinha aqui. Vale a pena? E avança nisso e termina sendo um empreendedor vitorioso. Com certeza. A gente já está se aproximando ao final do podcast. Eu queria que tanto o Vanderlei quanto o professor Ney deixassem umas palavras para os jovens do futuro, até mesmo para a gente. Não tenho palavras para escrever a gratidão que a gente está de poder receber o Vanderlei aqui, também professor Ney, conversar com vocês, ter esses ensinamentos. Então, se vocês pudessem deixar algumas palavras, até para falar do Instituto, do que você achar melhor para esses jovens que são o futuro, né? Tá. Bom, Me perdoe, eu não vou falar. A estrela aqui é ele, o convidado aqui é ele. A lição, eu estou aqui felicíssimo com essa lição que eu tomei dele. Muito obrigado mesmo, amigo. Agora, vamos ouvir o dele. Nós estamos sempre aqui, e eu agora descobri que tem esse cantinho, a gente vai se encontrar várias vezes aqui, fazendo até os meus, que eu toda quinta-feira eu gravo uma porção de coisas. Olhem aí, Ney Suassuna, verdade. Vocês vão verificar que eu gravo as gravações. Esse lugar está ótimo, gostei de ver. Tá ótimo mesmo. Então, vamos ouvi-lo. Por favor, Vanderlei. bom, eu primeiramente agradecer a Deus, né, por esse momento aqui. Perdoe, não é ótimo, é real. Ney Suassuna é real. É só... Tudo bem, encerrado. Que prazer, né? Nunca poderia jamais pensar um dia estar aqui do lado do nosso mestre Ney. E que orgulho, né? Falar da nossa terra, da nossa origem. Eu nunca fugi das minhas origens. Me orgulho de falar que eu sou filho de paraibano, de mãe pernambucana, que eu trabalhei no campo, que eu trabalhei na roça. E isso me deu dignidade, me deu coragem para encarar a vida. E a frase que eu posso deixar para os jovens, né? Acreditar sempre, desistir jamais. É só isso que eu posso dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas tanto na frase que você falou, quanto quando você começou a falar, vocês já responderam. Que eu queria saber se vocês tinham alguma coisa que vocês trouxeram, né, que ele perguntou o que o esporte levou para a vida de vocês, o que as suas conquistas levaram para a vida de vocês. Eu queria saber o que a vida de vocês levou para essas conquistas. Mas eu acho que vocês acabaram respondendo com o que vocês falaram aqui das origens, das conquistas, da malandragem ali no Senado, passando, das histórias. É uma coisa que a gente sempre tem que aproveitar, que dois grandes que, acima de tudo, com histórias muito grandes e que... Não, acima são de tudo, ícones brasileiros. Não tem grandes que professores. Não. falar. O herói aqui é ele. Esse merece, porque eu já peguei algumas coisas com meu pai, que era professor. Ele pegou um pai que trabalhava na enxada. Analfabeto. Este é um herói, porque ele conseguiu quebrar várias camadas e chegou aonde chegou, como sendo um exemplo nacional, um exemplo para o mundo. Para o mundo. Então, é uma coisa diferente. Então, esse foi o nosso Anglo Talk, podcast do Anglo-Americano. Queria agradecer novamente ao Vanderlei, a todos que participaram, e que você possa também comparecer mais vezes, visitar a nossa escola sempre que der, porque a gente tem essa cultura incrível que é de empreendedorismo, de nunca desistir. Bom, muito obrigado. Valeu, que bom.